Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula. Me chamo Tamires Fernanda de Miranda Barbosa, atualmente estudante da Universidade Federal da Paraíba, graduanda em Biotecnologia. Esta videoaula ela foi proposta pelo professor doutor Luiz César Rodrigues, da cadeira de Química Geral. E nessa videoaula nós iremos abordar os seguintes assuntos, as seguintes temáticas: teoria atômica da matéria, descoberta da estrutura atômica e a visão moderna da estrutura atômica. Os modelos atômicos foram sugeridos desde a antiguidade por gregos como Demócrito de Abdera e Leucipo, que já afirmavam que a matéria era composta por pequenas partículas que receberam a denominação de átomo. Esse modelo é um modelo filosófico, sem forma definida, nenhuma base científica, sem núcleo, ou seja, modelos atômicos foram propostos primeiro por Dalton, em 1803, e por Thomson, em 1898, até chegar ao modelo mais atual, que foi criado por Rutherford, em 1911. Segundo ele, o átomo consiste em um núcleo pequeno que compreende toda a carga positiva e praticamente a massa do átomo, e também na região extranuclear, que é um espaço vazio onde só existem elétrons distribuídos. Então, mais tarde, em 1914, Rutherford conceituou o núcleo atômico, que é uma partícula onde se tem uma massa maior que a do elétron. Mas tratando da carga, o núcleo e o elétron possuem cargas iguais, mas de sinais opostos, ou seja, os elétrons possuem carga negativa e o núcleo carga positiva. Então, em 1920, Rutherford afirmou que essa carga positiva devia à presença de prótons, que foi o nome proposto por ele. Então, em 1913, o átomo passou por um aperfeiçoamento realizado pelo físico dinamarquês Niels Bohr, que ele fez o quê? Ele dividiu a eletrosfera em 7 camadas, chamadas hoje de camadas de valência. A estrutura da matéria foi estudada desde o século V, quando surgiu a primeira ideia sobre a Constituição. Os filósofos Leucipo e Demócrito afirmavam que a matéria não poderia ser dividida infinitamente, chegando à unidade indivisível, que foi denominada de átomo. Essas especulações foram substituídas por modelos baseados em estudos experimentais, após milhares de anos. Então, a gente chega no primeiro modelo atômico, que foi o de Dalton, que ficou conhecido como bola de bilhar. Foi proposto no início do século XIX, abordando concepções acerca da matéria e do átomo. Para Dalton, a matéria era descontínua, ou seja, entre os átomos que a compõem existiam espaços vazios. Embora seja considerado o teórico por trás da proposição desse modelo, Dalton considerou informações das leis ponderais, que é a lei da conservação da massa e lei de proporções múltiplas, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust, e a concepção de elementos, gases e suas ideias, o que permitia seu modelo explicar fenômenos até então discutidos. Este é o trunfo desse modelo atômico, pois embora apresente claros erros, claras restrições à ciência da atualidade, para seus contemporâneos, esse modelo satisfazia muito. Naquele tempo, naquela situação, satisfazia bastante. Então, as ideias de Dalton eram consideradas adequadas, devido ao seu esforço em atrelar postulados teóricos a dados obtidos de maneira científica. Através de quê? Da experimentação. Então, tal fato colaborou na aceitação de seu modelo pelos cientistas da época. Dalton entrou não apenas para a história da química, mas para a história da humanidade. Então, aqui a gente vai ver algumas propostas de Dalton, que toda matéria é formada por átomo, cada substância possui um tipo de átomo, substância simples tem átomos simples e átomos simples são indivisíveis. Substância composta tem átomo composto pode decompor-se. Substância igual, mesmos átomos, substância diferente, átomos diferentes. Duas substâncias simples podem formar substâncias compostas diferentes.
Então, aqui a gente tem as substâncias simples e tem as substâncias compostas. No caso das substâncias compostas, eu posso até separar dois átomos que formam a substância. Porém, a separação desses átomos vai resultar em átomos iguais, como a proposta de Dalton fala. Então, a gente chegou na simbologia. Dalton criou uma simbologia na tentativa de catalogar elementos e reações químicas advindas dos mesmos. Embora esse aspecto de modelo atômico não tenha encontrado muitas explicações práticas, a gente não deve tirar o mérito da sua proposição. Então, a figura aqui está representando alguns dos elementos químicos sugeridos por ele. Como a tecnologia da época não permitia a distinção, alguns compostos acabaram sendo classificados por Dalton como elementos. É o caso do alumínio. Outro ponto interessante, como a quantidade representada dos elementos. A água, por exemplo. A água de Dalton apresenta apenas um hidrogênio e um oxigênio, o que a gente sabe hoje que é errôneo, que é equivocado. Então, chegamos ao modelo atômico de Thomson, que deu continuação ao modelo de Dalton, deu mais algumas explicações mais precisas, atualizou as ideias de Dalton, inserindo as suas próprias observações no processo e criando um modelo que explicava mais fenômenos que o anterior. E cada cientista, em sequência do outro, vai fazendo a mesma coisa, vai atualizando as ideias do outro para dar uma contribuição melhor para a ciência. Então, Thomson propôs, em 1907, um modelo atômico chamado pudim de passas. Esse modelo baseava o átomo como uma massa carregada positivamente, com cargas espalhadas dentro desse pudim, como passas. Ele enxergava como esfera maciça, positiva, divisível, indestrutível, imperecível e com carga elétrica. Então, aí a gente já pode ter uma noçãozinha que ele descobriu algo relacionado com a eletricidade. O modelo atômico foi proposto em 1898 pelo inglês Joseph John Thomson. Após ter diversas evidências experimentais sobre a existência do elétron, ele derrubou a teoria da indivisibilidade, que foi proposta pelo cientista anterior, que foi o Dalton. A partir desse modelo, ele confirmou e provou a existência dos elétrons, ou seja, ele foi considerado o pai dos elétrons. Ele descobriu os elétrons, que são partículas com carga elétrica negativa, ou seja, o átomo possui partículas subatômicas. Aqui tem a imagem, né? O átomo de Thomson, esfera positiva e elétrons distribuídos. O modelo de Thomson explica alguns fenômenos, como a corrente elétrica, eletrização por atrito, formação de íons e descargas elétricas em gases. Aqui tem a imagenzinha do pudim de passas, os elétrons negativos, a massa positiva, as diferenças entre os modelos de Dalton e Thomson, que primeiro é a natureza elétrica da matéria, divisibilidade e presença de partículas com carga, que seriam os elétrons. Então a gente chega ao tubo de raios catódicos. Propôs esse modelo atômico tendo a base em descobertas relacionadas com radioatividade e experimentos realizados com tubo de raios catódicos, que foi construído pelos cientistas Geissler e Crookes. Então, esse experimento consiste em: quando um gás rarefeito em baixa pressão é submetido a uma alta tensão elétrica, por exemplo, 15.000 volts, produz um feixe de luz, que é composto por cargas elétricas, que parte do cátodo, que vocês estão vendo aqui, que é o polo negativo, em direção ao anodo, que é o polo positivo. Com esse experimento, Thomson chegou à conclusão que os átomos do material gasoso no interior do tubo eram submetidos a uma alta tensão. Seus elétrons eram arrancados e direcionados até a placa positiva. As considerações propostas pelo modelo: que o átomo é uma esfera, mas não maciça, como propõe o modelo de Dalton. O átomo é neutro, já que toda a matéria é neutra. Como o átomo apresenta elétrons, possui o quê? Cargas negativas. Logo, deve apresentar partículas positivas para que a carga final seja nula. Os elétrons não estão fixos ou presos no átomo, podendo ser transferidos para outro átomo em determinadas condições. O átomo pode ser considerado como um fluido contínuo,
de cargas positivas, onde estariam distribuídos os elétrons, que possuem carga negativa. Como já foi falado anteriormente, ele associou seu modelo a um pudim de passas, e os elétrons que estão espalhados apresentam a mesma carga. Existe entre eles uma repulsão mútua, o que faz com que eles estejam uniformemente distribuídos na esfera. Então, chegamos ao modelo de Rutherford. Ele ficou conhecido como modelo planetário. E como a gente conseguiu gerar evidências que pudessem comprovar a existência desse modelo? Foi utilizado radioatividade. Então, no ano de 1911, o cientista neozelandês Ernest Rutherford apresentou à comunidade científica seu modelo atômico. A construção de Rutherford iniciou a partir dos estudos com propriedades dos raios-x e das emissões radioativas. Então, culminando na utilização de radiação sobre um artefato inerte. O que é um artefato inerte? Que não reage facilmente. Então, a gente vai falar um pouco sobre o experimento de Rutherford, como aconteceu, como estava tudo ali. Vocês estão vendo aí na imagem. Componente A é uma amostra de polônio, que curiosamente foi um elemento descoberto por Marie Curie. Fez com que essa amostra de polônio fosse inseridas apenas partículas alfas e a colocou em um bloco de chumbo. Nesse bloco havia um pequeno orifício por meio do qual ocorria a passagem da radiação. Componente B eram lâminas, dá para ver pela imagem, a lâmina fina de ouro posicionada à frente da caixa de chumbo, e o componente C era uma placa metálica recoberta com material fluorescente, sulfeto de zinco, posicionada atrás, ao lado e um pouco à frente da lâmina de ouro. Então a gente vai para outra imagem, que são os resultados. A região 1 foi a área que recebeu grande parte da radiação alfa emitida pelo polônio, o que evidenciou essas radiações atravessarem a lâmina de ouro, sem sofrer desvios consideráveis. Isso é bem retinho. Região 2, áreas diversas localizadas atrás da lâmina de ouro, que receberam uma pequena quantidade de radiação alfa, mas que não estavam em direção ao orifício da saída, que sofreu um grande desvio após a travessia da lâmina de ouro. Região 3, são áreas localizadas à frente da lâmina de ouro, que receberam uma quantidade extremamente pequena de radiação, o que fez com que a parte da radiação alfa chocasse com a lâmina e foi rebatida. Então a gente pode observar o que nesse experimento? Que o 1 passou sem sofrer desvios, o 2 sofrendo desvios e o 3 ricocheteando na lâmina. Então aqui tem algumas interpretações sobre a região 1. Como grande parte da radiação alfa atravessou a lâmina de ouro sem nenhum empecilho, isso quer dizer que o quê? Apresentavam grandes espaços vazios. Quem apresentava? Os átomos. Então significa que é a eletrosfera, regiões que não possuem nada capaz de influenciar a radiação alfa. Interpretação sobre a região 2. A quantidade de pequena radiação alfa que sofreu desvios passou de uma região positiva do núcleo do átomo, provavelmente de tamanho pequeno, o que promoveu o desvio. E a região 3, com a quantidade extremamente pequena de radiação alfa foi rebatida, isso quer dizer que elas se chocaram com a região do átomo extremamente pequena, que apresentava características positivas. Aqui tem escrito que são as características do modelo atômico de Rutherford. O núcleo foi comparado ao Sol no sistema solar. Região central do átomo que apresenta partículas positivas, que são os prótons, baixo volume, maior massa e maior densidade do átomo. Eletrosferas, que foram comparadas às órbitas descritas pelos planetas do sistema solar. Regiões do átomo que apresentam imensos espaços vazios entre si. Partículas da natureza negativa, os elétrons. Então, nós chegamos ao modelo atômico de Bohr. Aqui, aprofundando-se no modelo proposto por Rutherford, Niels Bohr, em 1923 conseguiu completá-lo, introduzindo a ideia de que os elétrons se movem ao redor do núcleo quando estão alocados em certos níveis de energia. Dessa forma, um elétron só poderia mudar de nível se ganhasse ou perdesse energia.
O modelo de Bohr, foi uma continuidade ao modelo de Rutherford, onde ele tentou corrigir alguns erros no modelo de Rutherford. Por exemplo, os opostos se atraem, o núcleo positivo e o elétron negativo. Então vamos lá, aprofundar mesmo. O físico dinamarquês Niels Henry David Bohr deu continuidade ao trabalho desenvolvido com Rutherford, preencheu a lacuna que existia na teoria atômica proposta por Rutherford. Então, por esse motivo, a gente, com certeza vocês já viram em algum lugar, modelo atômico Rutherford-Bohr, porque foi uma continuação do trabalho de Rutherford. Niels conheceu Rutherford no laboratório da Universidade de Cambridge, foi levado por ele à Universidade de Manchester, aí eles começaram a trabalhar juntos. Bohr conseguiu explicar como se comportava o átomo de hidrogênio, que não era possível mediante a teoria atômica de Rutherford, ou seja, ele deu uma corrigida em alguns detalhes. Mas embora tenha aperfeiçoado o modelo de Rutherford, o modelo de Bohr ainda não é perfeito, ou seja, algumas lacunas que não se podia explicar. Em 1913, ele promoveu experimentos que mostravam essas falhas e propunha um novo modelo. Se o modelo de Rutherford estivesse correto, ao serem acelerados, os elétrons emitiriam ondas eletromagnéticas. Na sequência, essas partículas perderiam energia e, consequentemente, colidiriam com o núcleo atômico. O que acontece, na verdade, é que o elétron emite energia. Quanto maior a sua energia, mais afastado ele vai ficar do núcleo. Então, ele entendeu melhor a eletrosfera, as camadas de energia tinham energias definidas, o núcleo puxava o elétron e não tinha como ficar entre as camadas. Mediante o trabalho que desenvolveu, Bohr obteve 4 princípios, que foi a quantização de energia atômica. Cada elétron apresenta uma quantidade específica de energia, como já foi falado. Os elétrons se movem em uma órbita, aos quais são chamados de estados estacionários. Ao absorver energia, consequentemente, o elétron salta para uma órbita mais distante do núcleo. E quando absorve energia, o núcleo de energia do elétron aumenta, saltando para uma camada mais externa. Por outro lado, ela diminui quando o elétron emite energia. O modelo de Bohr estava ligado totalmente à mecânica quântica, que a gente tem a imagem. A gente pode ter uma noção melhor, mas vocês vão conseguir ver melhor. Tem aqui o núcleo, né? E aqui tem as camadas que foram descobertas, que foram letra K, L, M, N, O, P e Q. A K é equivalente a 2 elétrons, L, 8 elétrons, M, 18 elétrons, N, 32, P, 18 e Q, 8 elétrons. Então, deixa eu dar um retorno aqui no slide. Quando cada elétron absorve energia, ele faz o quê? Ele fica mais energético, então ele pula uma camada. Sendo que ele fica tão energético, fica incomodado, meu Deus, eu quero retornar. Então, como ele retorna? Ele perde energia, liberando uma pequena quantidade de luz, que são chamados de os fótons. O que acontece também no caso dos fogos de artifício. A gente ia, né? Porque agora é pandemia, enfim. Ia ver a queima de fogos, era justamente isso que estava funcionando. E o Bohr também ajudou a entender como as ligações químicas funcionavam. Tem a tabela que eu deixei para vocês, os níveis, foram 7 níveis, as camadas representadas do K ao Q e o número máximo de elétrons. Aqui a gente tem os postulados de Bohr, como eu já li, já falei para vocês. Os níveis de energia ou camadas eletrônicas acomodam um número determinado de prótons e são designados pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. Tudo já foi descrito. Então a gente chega aonde? Na visão moderna da estrutura atômica. Depois de a gente passar por todos esses modelos, a gente já fez a passagem pela descoberta da estrutura atômica, começando pelo Dalton, modelo de bola de bilhar,
Thomson, pudim de pasta e descoberta do elétron. Rutherford, modelo planetário, a divisão em núcleo e em eletrosfera. E Bohr, divisão da eletrosfera. Então, a gente vai ver o modelo clássico contendo as outras partículas que a gente ainda não comentou. Aí a gente chega na descoberta, grande descoberta do próton. Os prótons, eles foram descobertos em 1914. Perdão, olha o erro. Descobertos em 1919 por Rutherford. Foram com experimentos com radioatividade. Então, Rutherford sempre trabalhava com radioatividade. Aqui, ó, ele fez processo de bombardeamento do nitrogênio com partículas alfa. E ocorreu uma transmutação, que foi mudar um átomo de um elemento químico em outro. E ele detecta a saída de uma partícula que tem uma carga positiva e uma massa igual a 1. Essa partícula, então, a gente descreve como sendo o próton. Chegamos à descoberta do nêutron, que o próprio Rutherford ele achou muito estranho. Lá no núcleo atômico, aquela porção de átomo extremamente pequena, densa e positiva. Se tivesse apenas os prótons, não faria sentido. Tinha que ter mais alguma coisa. Então, alguns experimentos relacionados à massa não davam certo. Ele contava os prótons, mas tinha uma massa maior. Ele previu que tinha algumas partículas, as quais ele não conseguiu identificar, que davam essa apaziguada, essa acalmada nessa relação próton com próton, e que também fazia sentido em relação à massa. Então, veio Chadwick e fez a descoberta dos nêutrons em 1932, também com experimentos com radioatividade. E o que é que ele fez aqui? Ele fez um processo de transmutação pelo bombardeamento de partículas alfa. Ele transmuta o berílio em átomos de carno e detecta a saída de partículas que têm uma unidade de massa, mas não tem carga nenhuma. Por isso se chama nêutron. Então, a gente pode ter uma visão moderna do átomo, modelo clássico. Nós temos o núcleo formado por prótons e nêutrons. Isso agora observando e lembrando a da divisão do Rutherford e os elétrons que se encontravam na eletrosfera. A eletrosfera ela é dividida especificamente em órbitas circulares, que podem ser chamadas de níveis ou camadas, e cada um desses níveis ou camadas comporta uma certa quantidade de elétrons. Então, vamos fazer a relação aqui. Quem descobriu o que nesse joguinho? Os prótons, Rutherford, nêutron, Chadwick e Thomson, elétron, como a gente já sabe. Então, a massa do próton representa uma unidade de massa, a massa do nêutron aproximadamente uma unidade de massa e a massa do elétron 1 sobre 1836. Praticamente desprezível. Por que a gente trata dela assim? Porque o elétron tem a massa maior comparada com a massa do próton. Não, massa menor, considerada com a massa do próton e do nêutron. Então, ele se torna desprezível. O Rutherford, ele tinha falado que a região mais densa do átomo era o núcleo. Então, a gente pode explicar que é pela quantidade da massa do próton e do nêutron que se encontram lá. Então, a gente chega na identificação dos átomos. O número atômico identifica o átomo de um determinado elemento químico, que é representado pela letra Z, e nada mais é que o número de prótons no núcleo atômico do átomo. Então, como a gente vai representar o número atômico? O número atômico está sempre abaixo e à esquerda do elemento. Aqui a gente tem os exemplos que eu coloquei para vocês. O oxigênio ele tem o número atômico 8. Então, o número de prótons vai ser 8. O sódio tem um número atômico que é 11. Então, ele tem um total de 11 prótons no núcleo atômico. O número de massa, que é o somatório do número de prótons e nêutrons do núcleo atômico. Então, por que somar o número de prótons e de nêutrons para descobrir a massa? Porque é justo no núcleo atômico que a gente vai encontrar o maior número de massa. A gente tem que somar uma vez que o elétron tem um valor de massa desprezível. A gente não dá para fazer com o elétron.
Então, aqui embaixo tem a representaçãozinha, como tem do outro lado também, sendo que essa é para número de massa. O número de massa, ele é geralmente colocado acima na esquerda ou na direita. Porém, ele é mais achado facilmente na esquerda. Que a gente tem o oxigênio, tem número de massa 16. O sódio tem número de massa 23. E para saber o número de nêutrons, é só calcular o número de massa menos o número de prótons. A gente chega aqui no elemento químico, que é a reunião de todos os átomos que apresentam o mesmo número atômico, sendo que na tabela periódica a gente vai encontrar todos os átomos com seus números atômicos. E também é importante lembrar que quando a gente quer representar um número atômico, o número de cima é o número de massa e o de baixo é o número atômico. Então, na tabela, o número de cima geralmente é o número atômico. Por quê? Porque é para representar o elemento químico, porque a representação da tabela periódica é diferente da representação do átomo do elemento químico. Que eu coloquei uma observaçãozinha para vocês, que o átomo é eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se eu pegar o sódio, a massa é igual a 23, prótons igual a 11. Então, eu consigo descobrir quantos elétrons ele tem. Se em cima e à direita não tem nenhuma carga, então eu posso saber que ele está eletricamente neutro, porque o número de prótons é igual ao de elétrons. Então, ele também tem 11 elétrons. Podemos achar o número de nêutrons subtraindo o número de massa pelo número atômico. Uma espécie eletricamente neutra é aquela que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E como a gente pode reconhecer? Porque eu tenho uma massa e um número atômico. Mas aqui à direita e acima não tem nenhuma carga. E se tiver alguma carga, a gente vai chamar de íons. Os íons são espécies não eletricamente neutras, são espécies carregadas positivamente ou negativamente. Um átomo, ele pode vir a perder elétrons, transformando-se em íons positivos, que a gente chama de cátions. A gente tem aqui o sódio, que é um elemento metálico, e a gente sabe que todos os metais são bons condutores de energia elétrica, então ele vai perder um elétron e vai se transformar em um cátion de carga positiva. Se a gente tiver um átomo, ele pode vir a ganhar elétrons, transformando-se em íon negativo, que se chama ânion ou ânion. No caso do flúor, que ele é um ametal, e os ametais têm tendência a receber elétron. Recebeu o elétron, ficou com carga negativa. O sódio, temos o total de 11 prótons. O elétron tinha 11 elétrons, essa carga positiva. Então, deu a entender que ele perdeu um elétron. Então, ele está com 10 elétrons. E o ânion, ele tem 9 prótons, tinha 9 elétrons também. Mas essa carga negativa indica que ele ganhou 1. Então, está com 10. Então, pessoal, essa videoaula se encerra aqui. Muito obrigada a quem assistiu até o fim. E é isto.